a Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, em Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Gálatas 6, versículo 12. Nós vamos ver um tema bem interessante sobre as marcas de Cristo. As marcas de Cristo em nós. E aqui nós vamos ver Paulo lutando contra os religiosos, legalistas que estavam ali na igreja da Galácia, querendo impor o judaísmo, a sua religiosidade judaizante, nos irmãos que haviam se convertido naquela congregação, naquela igreja. Então nós vemos aqui a briga religiosa, a briga do legalismo, contra a liberdade cristã, a graça de Deus e a essência do Evangelho. Então nós vamos ver aquilo que como Paulo respondeu a tudo isso. Todo o livro de Gálatas fala sobre isso. Fala sobre Paulo explicando, ministrando aos irmãos da Galácia, o entendimento de que a graça de Deus é maior do que qualquer coisa. De que se você viver uma vida reta, correta, justa, honesta diante de Deus, toda essa parafernália religiosa não serve para nada, não serve para promover o orgulho humano, a arrogância, a soberba. O que Paulo fala aqui, que o orgulho dele, a alegria dele, a glória dele, se encontra na cruz de Jesus, aonde ele morreu ali para o mundo estava morto para ele e ele para o mundo. Então nós vamos entender nesse lindo trecho, as marcas de Cristo. O que Deus espera que eu e você tenhamos como legado para a vida das pessoas? O que eu e você temos deixado? Quais são as marcas? Quais são as impressões que as pessoas têm de nós? Será que realmente temos tido marcas de verdadeiros cristãos? Será que temos no nosso coração, no nosso interior, desenvolvido virtudes cristãs? Virtudes que Jesus tinha, que Paulo tinha, e que nos identifica com Cristo e nos identifica com o Senhor. Então abra o seu coração, aprenda de maneira tremenda as marcas de Cristo em nós, ok? Gálatas 6, de 12 a 17. A Bíblia diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Versículo 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vou repetir o versículo 17. Quanto ao mais, irmãos, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Glória a Deus, querido. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor, para que Ele fale conosco através da sua palavra. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, nós nos humilhamos diante dela. Que o Senhor ministre ao nosso coração, à nossa vida, ó Deus, nos fazendo entender a importância de desenvolvermos virtudes cristãs, um coração conectado com o teu coração, marcas profundas dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, forjadas pelo Senhor através dos problemas, das adversidades, das circunstâncias diversas. Senhor, nós não queremos jamais te abandonar, nem recuar. Pelo contrário, queremos ser servos fiéis. Queremos, ó Deus, ser escravos por amor. Ó Deus, debaixo da tua graça e misericórdia, queremos te servir todos os dias da nossa vida, e que as marcas de Cristo sejam as marcas deixadas por nós. Que o legado espiritual de Cristo seja o nosso legado de vida para aqueles que estiverem ao nosso redor.
e que possamos ser lembrados pelas pessoas como nós lembramos hoje de Jesus e como lembramos do apóstolo Paulo. Marcas de Cristo é o que queremos na nossa vida. Diante da tua palavra, fala conosco e usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia. Em o nome de Jesus, amém e amém. Como é lindo, né, esse texto, quando Paulo fala: mais longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se você nasceu de novo, querido, a Bíblia diz que você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo na sua vida. Então, você está caminhando com Deus, você tem procurado viver uma vida reta diante de Deus, você está no caminho certo, você está trilhando a vida correta. Mas aqui a confusão toda que havia na Galácia era isso. Muitos judeus, a maioria dos cristãos na primeira era da igreja, os primeiros 100 anos da igreja, eram judeus que foram cristianizados, ou seja, foram conquistados ao Evangelho. E muitos desses judeus, eles acreditavam e criam que o cristianismo, na verdade, era um aperfeiçoamento do judaísmo. E aí eles queriam impor a sua religiosidade, toda aquela série de rituais, toda aquela série de leis, todos aqueles mandamentos do Antigo Testamento, que são importantes, têm a sua importância, têm princípios espirituais tremendos, queriam impor sobre os gentios. E quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não eram judeus, mas também que iam se convertendo, iam se agregando às congregações cristãs da época. Iam se convertendo ali, pessoas romanas, gregas, de toda sorte, que não eram judeus. E os judeus entravam dentro das igrejas ali, se convertiam, mas queriam impregnar o judaísmo dentro do cristianismo. E aí Paulo teve que fazer essa carta aos irmãos da região ali da Galácia. A Galácia não era uma cidade, era uma região ali da Grécia antiga, onde hoje é a Turquia, a Grécia, ali, toda aquela região ali, na parte norte do mar Mediterrâneo. Ali haviam várias igrejas, e essa carta foi a essas igrejas, onde havia esse problema. Judeus querendo impor a lei a um povo que já estava vivendo debaixo da graça. Então Paulo se incomodou com aquilo, se incomodou e usou a sua autoridade apostólica, trazendo à memória dos irmãos qual é a essência do cristianismo, qual é a essência do evangelho. Qual é a essência do evangelho, meu irmão? A nossa glória está na cruz de Jesus. Amém? Fala comigo, o centro do evangelho está na cruz de Cristo e na ressurreição de Jesus. A cruz representa isso que Paulo fala, morte para a antiga vida. Ali na cruz nós morremos para o mundo e o mundo para nós. Acabou o mundo para nós, acabou a velha maneira de viver. A vida que nós levávamos antes de Jesus, essa vida deve ser banida da nossa vida, da nossa existência, completamente. E a nossa glória está na cruz de Jesus. É através da cruz de Cristo que nós recebemos perdão dos pecados. É através da cruz de Cristo que nós recebemos restauração, cura da nossa alma, no nosso coração, de tudo aquilo que nós vivemos no passado. É através da cruz que nós temos vitória sobre todos os problemas, chagas, maldições, dificuldades. A nossa glória está na cruz. Não é numa religião, querido. Muitas pessoas ainda hoje vivem como os judeus daquela época. Se apegam a uma religiosidade, a uma herança religiosa familiar. Se apegam, sabe, a uma determinada denominação, a uma determinada igreja, a um determinado agrupamento. Ali está o orgulho deles. Ali está a soberba deles. E Paulo quebra todos esses paradigmas. Ele diz, os judeus na época, por exemplo, eles se orgulhavam de duas coisas principais. Primeiro, a herança genética, ou seja, a herança paterna que eles recebiam através dos seus pais, das suas mães, né? Através da sua paternidade. Achavam que nascendo judeus, seus problemas estavam resolvidos, eles eram da herança do Senhor, as promessas eram para eles, tudo era para eles. Eles eram um povo separado por Deus, e o resto, todo mundo está perdido. É como algumas religiões hoje, né? Algumas seitas acreditam dessa maneira. Só que veio a graça do Senhor, e a graça do Senhor alcançou
tudo e todos. E aí mudou essa história. Mudou essa arrogância que havia no coração deles. Outra coisa que os judeus queriam fazer era circuncidar os irmãos ali. Então entrava romanos, entrava gregos, entrava árabes na época não existiam, os assírios, entravam os irmãos ali de várias culturas, norte da África. A igreja foi muito forte, Alexandria, toda aquela região ali, tomada, né, a Itália, a Espanha, o evangelho se expandiu por todo o Império Romano naquela época. E os cristãos se convertiam, não eram judeus, e os judeus queriam circuncidar as pessoas. O que é a circuncisão, irmão? Só para você entender, era uma marca que se fazia no homem, cortando o prepúcio do órgão genital masculino, simbolizando ali uma aliança que eles faziam com Deus de Abraão, o Deus do Antigo Testamento, Jeová, o Adonai, o Deus dos judeus, que é o mesmo Deus que nós, amém? Só que o Paulo está chamando aqui, o que o apóstolo Paulo está chamando é que não é o sinal externo que faz a diferença, mas sim as marcas internas do nosso coração e na nossa vida, amém? Se realmente morremos para o mundo, se realmente o mundo morreu para nós, e se realmente somos nova criatura. Então o judeu, ao 8º dia, a criancinha era pegada, era feita todo um cerimonial de consagração, cortado ali o prepúcio, e ali aquela criança, homem, macho, era consagrado como um sinal físico, uma marcação de que aquele menino pertencia ao Senhor, pertencia ao povo de Deus. E até hoje os judeus são assim, tem todo um cerimonial, e assim vai. E dentro do cristianismo eles queriam impregnar isso aí. Queriam impor a religiosidade judaizante. E Paulo chegou ali com a sua autoridade e baniu tudo isso. Nos ensinando que o que importa é as marcas de Jesus dentro de nós, dentro do nosso coração e refletindo através da nossa vida. Glória a Deus, amados. E a pergunta é essa: será que eu e você temos as marcas de Cristo? A palavra marca aqui em Gálatas é muito interessante, se você estudar o original aqui, fala de uma palavra chamada estigma. Essa palavra, ela é muito interessante, ela era uma marcação que os senhores faziam sobre os escravos, uma espécie de marcação a ferro e fogo. Eles eram marcados ali, os escravos eram marcados pelos seus senhores na época. Também essa palavra marca significa, na época antiga, os guerreiros de determinado general, de determinado, de determinada autoridade ali, militar, marcava o nome dos seus generais nos seus corpos, em honra ao seu general, em honra ao seu líder naquela época, se marcava com ferro e fogo, o nome da sua tropa, o nome dos seus generais, era marcado no corpo. E olha que interessante, querido, Paulo tinha as marcas tanto internas quanto externas de Jesus, amém? Vamos ver isso na Bíblia, em 2 Coríntios 11, 23. Então Paulo tinha as duas marcas, nós vamos hoje abordar as marcas internas, as marcas dentro do nosso coração, é claro, é óbvio, que elas se refletem através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da maneira como nós lidamos com as pessoas. Até porque na época em que nós vivemos hoje, no contexto atual, nós não levamos chicotadas, nós não temos perseguição como era na época de Paulo, como era na época da igreja primitiva. Na antiguidade os crentes eram perseguidos, eram presos, eram aprisionados, e por muito tempo dentro da história da igreja, né, principalmente ali também, quando os jesuítas começaram a perseguir também, entre o século ali 12 e 15, começaram a perseguir também, vários cristãos da Europa também. Nós vemos toda a história da igreja, se você estudar 2000 anos de história, sempre houve perseguição, até hoje ainda tem, algumas nações, nós vemos casos de perseguições, pessoas que são chicoteadas, pessoas que são presas, pessoas que morrem por causa do evangelho, mas no nosso contexto brasileiro, dentro da nossa aqui realidade, nós queremos abordar as marcas internas de Jesus em nós, como se fosse a marcação no nosso corpo e no nosso coração, de que nós somos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quem quer essa marcação sobre o seu coração e sobre a sua vida, meu irmão? Levanta as duas mãos para os céus e fala assim: eu quero possuir na minha vida e no meu coração as marcas de Cristo
para a glória de Deus. Então, irmãos, isso é tremendo. Nós precisamos deixar marcas lá fora, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Quais são as marcas que nós, como cristãos, temos deixado? E aqui nós vemos que Paulo, além da marca física, tinha marca espiritual também. Aqui nós vamos falar dos contextos, das tribulações que Paulo passou. 2 Coríntios 11, 23, Paulo está se levantando ali contra aqueles que estavam falando mal dele, do seu ministério, do seu apostolado. Então Paulo se levanta e diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Quarentena, 40, menos 1, 30 aí, vezes 5, 195 chicotadas. Você sabe o que é isso, querido? Levar 195 chicotadas nas costas, e não era só com couro não, porque na época o chicote romano, o chicote da época, eles tinham couro cru, tinham pequenos pedaços de pedra entre os trechos do couro, e na ponta ainda tinha pedaço de ossos, que quando, você vê isso muito naquele filme do Mel Gibson, né, sobre a vida de Jesus, a paixão de Cristo, aquele chicote ele batia e arrancava pedaço de carne da vida das pessoas que sofriam essas punições. Então imagine, será que Paulo tinha as marcas de Cristo? Será que Paulo sofreu por amor a Jesus? 195 chicotadas, 5 quarentenas menos 1. Pensa comigo. 25, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Sabia naquela época, irmãos se infiltravam dentro da igreja para delatar a liderança das igrejas, e aí as lideranças eram pegas, aprisionadas. Os imperadores ali, a partir de 62, o imperador Nero, ele lançou um início de uma perseguição sobre a igreja, que foi até o ano 300 e pouco depois de Cristo, querido, quando Constantino teve uma experiência lá, sobrenatural, dizendo ele com o Senhor, e ali impôs o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, irmãos, a perseguição era terrível naquela época, e Paulo sofreu tudo isso. E ele continua dizendo, entre falsos irmãos, né? Perigo entre falsos irmãos. 27, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece? Que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza? Que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então nós vemos aqui um homem, querido, que era marcado internamente, mas também externamente, com as marcas de Jesus. Quando Paulo se converteu, Jesus deu uma palavra a ele: Paulo, você vai aprender o que é padecer no meu nome. Imagina o que é isso, querido. Olha quantas tribulações, quantas dificuldades, quantas lutas. Se nós compararmos com os nossos problemas atuais, né, as nossas lutas, nossas dificuldades, meu irmão, nós estamos num oásis comparado com Paulo. É verdade ou não, irmãos? E às vezes tem gente que nega Jesus, tem gente que abandona a fé, por besteira, por coisa pequena. Olha o que Paulo padeceu, olha o que ele sofreu, olha como ele era marcado no corpo e no seu coração. No seu interior ele diz assim, ó, não apenas nas coisas exteriores, mas também no que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação a respeito de todas as igrejas de Deus. Ou seja, o coração de Paulo, ele estava plenamente tomado do Senhor. Ele tinha marcas externas, então ele podia falar com autoridade, ó, nem venham aqui me molestar,
porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eles queriam marcar todo mundo lá com a circuncisão, se gloriavam, se orgulhavam na sua religião, na sua lei, na sua religiosidade. Ali eles colocavam orgulho, ali eles colocavam o coração. Paulo não. Paulo fala: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Querido, quando nós estamos falando isso, querido, não é que Jesus quer que você seja chicoteado, ou que você sofra o que Paulo sofreu. Não, era uma coisa peculiar para Paulo. Só que, irmãos, dentro das suas lutas, dentro das suas dificuldades, de todas elas, nós podemos sair de lá mais fiéis a Deus. Amém? Podemos sair das dificuldades, das lutas, das tribulações, de maneira mais eficaz, com o coração, sabe, transformado pelo Senhor, tomado pela glória de Deus, com marcas profundas, virtudes forjadas, coração trabalhado por Deus. Meu irmão, quando você está numa dificuldade, numa luta, num problema, será que você pergunta para Deus, o que é que Deus quer construir dentro de você? Porque Deus usa as tribulações, Deus usa as dificuldades, Deus usa as lutas, para nos forjar, para produzir as marcas de Cristo em nós. Mas que marcas são essas? Quais são as marcas de Cristo que nós devemos ter no nosso coração e na nossa vida? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, amém? Não vai dar para acabar hoje, vou continuar ministrando. Hoje de manhã apenas comecei, mas eu quero ir fundo nisso. Quais são as marcas de Cristo em nós? Que tipo de marcas Deus espera que nós tenhamos, que Jesus tinha, que Paulo tinha, e que nós devemos ter no nosso coração e na nossa vida? Primeira marca que eu vou abordar hoje, é a marca da humildade. Humildade, fala comigo, humildade. Repita comigo, é a mãe de todas as graças divinas. Até aí, querido. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo: se você quer ser abençoado, se você quer receber bênção, graça do Senhor, se você quer um toque de Deus para a sua vida, se você quer atrair a glória de Deus para você, se você quer que Deus cresça e você diminua, seja humilde, porque dos humildes é o reino dos céus. A Bíblia diz em Mateus 5,3, amados, as Escrituras dizem, saiu da boca de Jesus, no famoso Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque estes herdarão o reino dos céus, serão filhos de Deus. Meu irmão, se você quer herdar o reino dos céus, você precisa de humildade. Humildade para reconhecer as suas fragilidades. A humildade, querido, é uma capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos, as suas limitações, os seus pecados. Será que você tem isso, meu irmão? Quando alguém vem e fala com você, quando alguém vem e puxa a tua orelha, quando o seu cônjuge ou outra pessoa, quando o seu pai ou sua mãe, quando alguém vem e fala com você, de que maneira você reage? Quando as suas fraquezas são expostas, quando as suas debilidades são colocadas à prova, de que maneira você reage? De que maneira você fala, você recebe, você abre os seus ouvidos, você tem um coração dócil, você tem um coração tratável? Isso é humildade. Humildade é alguém que é repreendido, é chamado a atenção, ele não retruca, ele não tenta se defender. Eu me lembro do meu pai forjou a gente dessa maneira. Quando ele falava alguma coisa que nós tínhamos feito de errado, ele não deixava nós retrucar, assim, no sentido de: ah, pai, mas não sei o que. Ele olhava para nós e falava: ó, filho, não justifica. Não justifica, você errou. Assuma a sua responsabilidade. E assim ele foi trabalhando em nós, quebrantamento, foi quebrando essas coisas, não ficar se justificando, não querer se explicar. Porque, irmãos, nós sempre vamos ter uma desculpa. É verdade ou não? A gente faz um negócio de errado, não, mas o culpado foi o fulano, mas eu fiz isso é porque a situação me levou a fazer aquilo. Irmão, reconheça a sua falha. Reconheça os seus limites, reconheça o seu pecado, reconheça as suas debilidades, os seus erros. Isto é humildade.
Pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, que reconhecem que sem Deus, eles estão debaixo da miséria de alma, e que só em Deus, nós poderemos encontrar a verdadeira riqueza espiritual. Será que você é um pobre de espírito? Será que você é um humilde de espírito? E muita confusão aconteceu ao longo da história com esse versículo. As pessoas pensavam que ali estava falando de pobreza, voto de pobreza. Não é, irmãos. Que está falando de uma condição de coração. Está falando de uma atitude de coração. De um coração que reconhece a sua fraqueza, a sua fragilidade, as suas dificuldades. Jesus olha para mim e para você e diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade de coração é a mãe de todas as graças divinas. E o orgulho é totalmente contrário, querido. O orgulho precede a ruína, a Bíblia diz. Se você quer arruinar algo na sua vida, continue soberbo, arrogante, você vai acabar com tudo. Porque o orgulho precede a ruína. E a Bíblia diz que os humildes vão obter honra de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. A Bíblia também diz: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Olha como é diferente, né, do mundo hoje lá fora. Hoje é totalmente contrário, né? O humilde é o coitadinho, é o coitado, é o trouxa, né, como as pessoas dizem. É aquela pessoa que é o bobo, é o bobão. Humildade no reino de Deus é uma virtude extraordinária. É uma atitude de coração, é uma vida simples, sabe, sem luxo, sem ostentação, sem sofisticação, uma vida modesta, uma vida simples. O pastor Rodrigo falou sobre isso também na última ministração. E nós aprendemos com Cristo isso. O que é ser manso, o que é ser humilde. Humilde para ser acessível a todas as pessoas. Meu irmão, será que você é acessível a todas as pessoas? Será que todas as pessoas têm direito e a possibilidade de ter acesso a você? Jesus era assim. Vinha o rico, vinha o pobre, vinha o mega pecador, aquele que achava que não tinha pecado. Todos eles tinham acesso a Jesus. Aqueles que eram desprezados pela sociedade, Jesus sentava e comia com eles. Com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas. E aí os fariseus ficavam loucos. E Jesus falava: olha, não são os sãos que precisam de médicos, mas sim aqueles que estão doentes. Eu vim para trazer vida, eu vim para curar as pessoas. Humildade é ser acessível. Querido, será que você é acessível? Será que você, marido, é acessível à sua esposa? Será que você, mulher, dá acesso ao seu marido, tratar áreas da sua vida? E você, homem, será que está disposto a ouvir a Deus através da sua mulher? Você, pai, será que para escutar os seus filhos? Será que você, filho, escuta o seu pai e honra ele? Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais, porque nós teremos muitos dias sobre a terra, é a promessa de Deus, teremos uma vida abençoada e prolongamento de anos, se honrarmos os nossos pais. Será que nós temos tido essa humildade, querido? Quantos homens deixariam de fazer tanta besteira, né, se ouvissem as suas mulheres? Quantas mulheres deixariam de entrar em muita enrascada, se ouvissem os seus maridos? Quantos pais deixariam de fazer muitas burradas, se ouvissem os seus filhos? E quantos filhos não faleceriam, não morreriam em acidentes e tragédias, se aprendessem a honrar e tivessem a humildade de ouvir as orientações com temor e cuidado dos seus pais? Humildade é isso, querido, é ter um coração acessível, um coração capaz de voltar atrás, um coração capaz de mudar de opinião, um coração capaz de ouvir as pessoas. Tem gente que é bom de ouvir, mas não faz nada o que você fala, não adianta nada. Tem que ouvir e fazer o bom conselho, senão não adianta nada, irmãos.
Humildade é isso, é ter o coração acessível a todos. Humildade para se tornar homem, humanizar a gente. Não existe, queridos, maneira melhor de produzir humildade do que servir outras pessoas. Amém, queridos? Como a gente fica feliz, né, como pastores, pastor Botenir, nós aqui, todo o presbitério, quando nós vemos irmãos engajados no serviço da obra de Deus. Quando você se engaja ali, sabe, não importa o seu status social, não importa quem você é perante a sociedade, você está ali servindo, carregando uma panela, ajudando a varrer, lavando a louça, sabe, pequenos ofícios ali, que do ponto de vista do mundo, é ridículo, é pequeno, é não sei o quê, mas do ponto de vista de Deus, é grandioso. Jesus é o exemplo do servo humilde. Esse é o tema do Evangelho de Marcos. Marcos, querido, o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, e o romano acreditava nisso, no estigma. Eles acreditavam que era um privilégio servir a Roma, servir ao imperador, servir aos seus generais. Então eles valorizavam o serviço. O Evangelho de Marcos foi escrito para eles. E o versículo chave de Marcos está no capítulo 10 de Marcos, onde Jesus diz assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitas pessoas. Então, querido, se você quer se humanizar, sirva as pessoas. Se você quer ganhar o coração do outro, sirva as pessoas. Sirva os seus filhos, você que é pai, você que é mãe. Sabe, você filho, sirva os seus pais. Sirva as pessoas. Quando nós servimos, nós nos humanizamos. Quando nós servimos, nos tornamos grandes no reino de Deus. E a humildade é produzida em nós. Nós matamos o orgulho, nós mortificamos a nossa carne e nós produzimos glória para Deus através do serviço. O serviço é uma coisa grandiosa no reino de Deus. Então nós vemos o exemplo de Jesus, o servo fiel, o servo humilde. Humilde também para suportar ofensas, querido. Humildade é isso. Humildade é prática. Quando alguém te ofende, quando alguém calunia você, quando alguém fala mal de você, qual é a sua reação, querido? Esticar o braço, querer dar soco no cara, na pessoa. Cara não, na pessoa. Sabe, querer ir lá, fazer um barraco, um estardalhaço. Irmão, Deus não te chamou para isso. O que Jesus fala? Aprendei de mim que sou manso e humilde. A mansidão e a humildade caminham lado a... É claro que você pode buscar os seus direitos. Você pode impor limites dentro de uma relação onde toda hora as pessoas estão extrapolando, te ferindo e te machucando. Você pode falar, você pode se impor ali, ó, calma aí, espera aí, você está falando besteira, está me ferindo, está me machucando. Espera aí, meu irmão. Você pode impor muros no relacionamento, no sentido de colocar limites, porque tem pessoas que não sabem lidar com isso. É verdade ou não, irmãos? Pessoa que é folgada, tem pessoa que vai, extrapola, tem pessoa que fala besteira, fala o que não devia, fala o que machuca. E aí você tem direito de colocar muros de contenção no sentido de proteção do teu coração, da tua vida. Até porque a pessoa aprenda que aquilo machucou, que aquilo feriu. Só que a reação deve ser apropriada. Mansidão. Abra aí comigo em Gálatas 6:1. Olha que lindo como a Bíblia ensina aqui em Gálatas, como nós devemos falar com as pessoas. Gálatas 6:1. Olha só o que é ser espiritual. Olha o que é ser humilde. Olha o que é ser maduro. A Bíblia fala aqui em Gálatas 6, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, se alguém falhar com você, se alguém te ferir, se alguém te machucar, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão. A minha versão diz brandura. Sabe o que significa brandura? Significa gentileza, bondade, humildade. Vem da palavra praotes, brandura, humildade. Humildade até não falar. Humildade até em puxar a orelha de alguém. Humildade de receber
um puxão de orelha. E a Bíblia diz no final do versículo: e guarda-te para que não sejas também tentado. Não pensa que você é o bacana, que você é o bambambam, porque foi lá e corrigiu alguém. Toma cuidado, porque você pode cair no mesmo erro. Se você bobear, você tem que tomar conta de você, porque você também está sujeito a falha, você erra, você é pecador, você é falho. Então, meu irmão, vai entre ti e ele só e repreende, como diz a palavra de Deus. Corrija com espírito de brandura, humildade, mansidão. É isso que a Bíblia fala, querido. Isso é humildade. Humildade para ouvir, né, para suportar as ofensas. Lá em Pedro, a Bíblia diz que Jesus, quando era caluniado, injuriado, maltratado, ele não ficava ofendendo, ele não ficava respondendo, ele não xingava de volta quem xingava ele. Não. A Bíblia diz em Pedro que ele entregava tudo ao juiz de todas as coisas, ao Pai. Ele entregava tudo diante de Deus. Nós vemos isso nos filmes de Jesus, né? As pessoas cuspiam nele, as pessoas batiam nele, principalmente os soldados ali romanos. As pessoas blasfemavam contra ele, dizendo: se és filho de Deus, desça aí dessa cruz e mostra quem tu é. E Jesus olhava para os homens, com seu olhar de compaixão, de amor, e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus é um exemplo para nós. Amém, irmãos? Isso é humildade. Humildade para suportar as ofensas. Humildade para morrer na cruz, seminua ali, pendurado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses 2:5, que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tomou a forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobre todo nome, sobre todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso Deus o exaltou, lhe deu o nome que é sobre todo nome. Querido, antes da glória, vem a cruz. Antes da honra, vem a humildade, vem a mansidão, vem o tratamento de Deus. As tribulações, não é responsabilidade de Deus, não é que Deus está te atribulando, Deus não faz isso, Deus não tenta ninguém. Ou é você que se enrascou na tribulação, na dificuldade, ou o diabo está se levantando contra você, ou as situações da vida mesmo nos impõem isso, querido. Mas Deus permite a tribulação. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto, para ser provado, para ser tentado ali. E de toda aquela tentação, aquela fome, em meio àquele jejum, em meio àquelas fraquezas, Jesus saiu dali mais forte. Saiu dali abençoado, saiu dali, o ministério de Jesus foi revolucionado, e o Espírito de Deus veio sobre ele de maneira tremenda, gloriosa. A Bíblia diz que os anjos de Deus desceram à terra e serviram a Jesus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Depois da tribulação, depois da provação, se você for fiel, Deus vai enviar anjos para abençoar e te dar vitória. Deus faz isso, mas para aquele que é fiel, para aquele que é humilde, humilde para compreender os outros. Irmão, será que você tem humildade para compreender o outro? Será que você calça a sandália do outro? Será que antes de julgar o outro, você conhece a história dele? Que é fácil, julgar pela aparência é fácil, julgar, sabe, pelo momento é fácil, mas será que você para compreender o outro? Será que nós cristãos temos uma palavra chamada tolerância? Será que nós sabemos fazer a distinção entre o pecado e o pecador? Ou seja, o pecado, ele é horrendo, ele é odioso, ele deve ser banido, ele é terrível, mas o pecador é precioso para
para Jesus. E se ele é precioso para Jesus, ele deve ser precioso para mim e para você. Será que a gente consegue compreender as pessoas? Será que a gente consegue fazer essa distinção entre pecado e pecador? Sabe, amados, é fácil julgar os outros. Estava lendo, estou ministrando com os jovens, estou fazendo uma pregação expositiva sobre todo o livro de Romanos, estou em Romanos 2. Romanos 2 fala sobre isso. Quem és tu, homem, que fica criticando os outros, fica julgando os outros, e você faz as mesmas coisas ou pior? É bem assim que Paulo fala. E se você for ver a vida daqueles que criticam demais os outros, daqueles que ficam toda hora julgando os outros, cobrando dos outros, medindo os outros, sempre tem um pecadão horrendo escondido lá por detrás. Sempre tem uma coisa pior do que aquilo que ele está julgando, do que aquilo que ele está criticando. Meu irmão, por isso que nós não podemos ter um coração crítico. Amém, irmãos? Um coração humilde é capaz de compreender as outras pessoas, capaz de ser solidário ao outro, na dor, no pecado, na fragilidade. Você expõe um coração misericordioso, você tem compaixão, irmãos. No trono de Deus, de um lado está a justiça, mas do outro lado está a misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Nós, a igreja, precisamos entender isso, que a misericórdia deve prevalecer ante o juízo. Será que nós agimos assim nos nossos relacionamentos? Será que nós agimos assim nas nossas amizades, quando lidamos com os outros, com as falhas alheias? Na verdade, nós somos assim, amados. Com o outro nós queremos a lei, e com nós a gente quer a graça. Com o outro a gente quer a punição, e com a gente quer misericórdia. Não é assim? Mas um coração humilde não é assim. Um coração humilde compreende os outros, é tolerante, sabe reconhecer as diferenças, sabe reconhecer. Querido, marido e mulher que não reconhecer as diferenças, vai por beijo o casamento. Seu marido nunca vai ser como você gostaria que ele fosse. Pode até melhorar, aperfeiçoar. Você vai ser uma pedra ali, que Deus vai estar polindo a vida dele. A sua mulher é a mesma coisa. Marido, acorda. Sua mulher vai ser diferente. Nunca o outro será como a gente quer que ele seja. Porque ele é diferente, irmãos. Ele é diferente. Deus nos usa como pedras para lapidarmos uns aos outros. A Bíblia diz: como ferro com ferro se afia, assim o amigo, o homem ao seu amigo. Ou seja, nós nos afiamos juntos, nós nos aperfeiçoamos juntos. Tenho visto isso no meu relacionamento com a Sofia mesmo, como Deus trabalha através da minha vida na vida dela, e como Deus usa a vida dela na minha vida. Ser um homem cada vez melhor, um melhor pai. Eu dou graças a Deus pela vida da minha esposa. Queridos, precisamos disso, humildade para compreender o outro, para poder esperar o tempo de Deus na vida do outro. Será que você tem essa humildade, querido? Você sabe esperar o tempo de Deus na vida do outro? Não é você que vai mudar o coração dele. Você não é Deus. Você não tem a capacidade de entrar dentro da alma e do coração dele e falar: não, muda aqui. Você não tem esse poder. Você não tem essa capacidade. Quem tem é o Senhor. É Ele quem cura a chaga do coração humano, chamado pecado. Humildade é tudo isso, querido. Capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos e limitações. Uma vida simples, sem frescura, modesta. É aprendermos com o exemplo de Cristo. E se nós formos humildes, nós obteremos de Deus a verdadeira honra. Honre a Deus através de um coração humilde. Essa é a primeira marca que eu gostaria de deixar com vocês. A marca da humildade. Eu não estou aqui dizendo que eu sou mega, ultra humilde. Não sou, irmãos. Pelo contrário, eu acho que uma das áreas que Deus
mais trata comigo, e uma das maiores lutas que eu tenho dentro do meu coração, até pela posição, liderança, essas coisas, todo líder tem isso, pastor, nós temos essa luta interior com o orgulho, com a soberba, com a pretensão, com todas essas coisas. Todos nós temos um nível de batalha travado no nosso coração com relação à humildade, com relação à soberba e ao orgulho. Só que se lembre disso, nós precisamos lutar contra o orgulho e com a soberba. Eu fico imaginando quantos casamentos já foram para o brejo por causa do orgulho, quantas guerras já se iniciaram por causa da soberba dos seus líderes, quantas nações já se dilaceraram em guerras, ceifando milhões e milhões de vidas por causa de orgulho, soberba, arrogância. Se nós queremos ser herdeiros dos céus, se nós queremos deixar marcas profundas no coração das pessoas, precisamos ter as marcas de Jesus. E a primeira marca é a marca da humildade. Amém? Quem vai crescer na humildade comigo? Precisamos crescer em humildade diante de Deus. Não é humildade humana, aquela falsa humildade, se fazer de coitadinho, de miserável, não é isso, irmão. Isso aí não é humildade de verdade, é a humildade de Jesus. É estudar a vida de Jesus, leia os evangelhos, estuda, principalmente o livro de Marcos. Você vai ver ali o servo humilde, o exemplo de Jesus, as marcas de Jesus com relação à humildade, devem estar impregnadas no nosso coração, na nossa alma e na nossa vida. Amém, irmãos? Lembre-se, o orgulho é o pai ou a raiz de todos os pecados humanos. Foi o primeiro pecado e é o pai de todos os pecados. Se você for analisar a raiz do problema, a raiz de todo conflito, toda situação, a raiz vai chegar no orgulho, na soberba, na presunção. O orgulho é autopromoção, é o cara achar que ele é mais do que ele é se autopromover, e isso levou Lúcifer à queda, levou Satanás a ser o desastre e a sombra que ele é hoje, diante de toda a criação. Que você seja um bendito do Senhor, amém? Coração humilde, coração acessível, coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus habita num coração quebrantado e humilde. Deus não vai desprezar, não desprezará jamais, pelo contrário, Ele vai vir e vai fazer ali morada, habitação. Que Deus fale ao nosso coração através dessa ministração. Fica de pé, querido, vamos orar diante do Senhor, pedindo que Deus trabalhe no nosso coração. Humildade é um trabalhar de Deus, através das circunstâncias, no nosso coração. Amém? Então feche os seus olhos agora, começa a falar com o Senhor, peça perdão para Deus, para as vezes que você feriu pessoas de maneira soberba, para as vezes que você arrebentou com pessoas, para as vezes que você quis ser aquilo que você não era, você quis dar uma de bonzão, às vezes que você machucou pessoas movido pelo orgulho, pela soberba. Fala com Deus agora, querido, peça perdão. Essa é uma raiz profunda que precisa ser arrancada nessa noite. Se nós queremos ter a marca de Jesus, precisamos arrancar o orgulho e implantar a semente de humildade dentro do nosso coração. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai, e queremos as marcas de Cristo. Senhor, queremos ser como Paulo, um homem de autoridade, um homem de identidade, um homem que podia chegar para as pessoas dizer que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo e no meu coração as marcas de Cristo. Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter a marca do nosso Rei, Jesus. Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter marcas profundas, virtudes construídas, através das tribulações, das dificuldades, dos problemas. Ó Deus, que as marcas de Cristo estejam impregnadas em nós. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração pela Tua palavra, que diz que o Senhor resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes.
Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua palavra, nos humilhamos na nossa condição vil, e ó Deus, pedimos ao Teu Espírito Santo, que vá forjando em nós um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração tratável, um coração gracioso, um coração compassivo, um coração tolerante, um coração aberto para a Tua ação, Senhor. Queremos ser servos humildes, queremos ser mansos e humildes como foi Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite como igreja do Senhor. Tira toda arrogância religiosa, tira toda soberba ministerial, ó Deus, tira tudo isso, ó Deus, tudo aquilo que é aparência, tudo aquilo que é exterior, tudo aquilo que não tem valor espiritual. Senhor, arranca isso de nós, e coloca as marcas de Cristo, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, em o nome de Jesus, amém. E amém. Glória a Deus, queridos. Você quer ser marcado por Jesus? Lembre-se, se você for marcado por Jesus, e tiver as marcas de Jesus, você vai marcar essa geração. Você vai fazer a diferença lá fora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Só temos aqui para mim falar. Ó irmãos, a oferta missionária destinada ao pastor Eliseu, deu o valor de R$5.118. Amém? Glória a Deus, será investido em missões. Nós agradecemos a Deus por todos os irmãos que estiveram colaborando e investindo nessa situação, amém? Nós também temos algumas camisas dos jovens, nós mudamos, né? Botamos uma corzinha mais bonita, um cinza chapiscado, bem legal. Camisa dos jovens, para aqueles que vão lá na caminhada ou não, você que quer presentear e quer ter, e estar divulgando o Ministério de Jovens, lá na esquina, ali aqui no cantinho da igreja, aqui, na esquina não, né? No cantinho da igreja, as mulheres estão ali fazendo a inscrição do Congresso das Mulheres, e você pode adquirir também a nossa camiseta, amém? Deus abençoe os irmãos, vai na paz, que Deus abençoe no nome de Jesus, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti.